Olá pessoal, tudo bem? E aí, Olá, Benjamin? já está oi, Benjamin. Oi. Bom, pessoal, hoje aqui nós estamos numa exposição sobre documentos da época da escravatura, em comemoração aos 133 anos de abolição da escravatura, e nós vamos mostrar aqui para vocês alguns documentos e objetos que eram utilizados naquela época, né? São documentos bem interessantes que mostram como era, pelo menos dá uma ideia mais ou menos como é que funcionava a questão da escravidão naquela época. Vamos dar uma olhada? É triste, viu? Eu lendo a carta ali. A gente olha algumas coisas e a gente fica no mundo de hoje, a gente imaginando como as pessoas faziam isso naquela época, né? Porque eles tratavam as pessoas como objeto mesmo, as pessoas que são, os negros principalmente, eram tratados como objeto, e nós vamos ver aqui em documentos justamente que provam isso, né? Nós vemos aqui, ó, principalmente que eu queria destacar para vocês, isso aqui é um livro, olha, está escrito aqui, é porque reforçaram, mas é um livro de compra e venda de escravos, né? E aqui usava esse tinteiro com esse lápis, né? Que eles registravam as compras e as vendas dos escravos, né? Para você ver como é que o pessoal tratava os escravos. A gente já conhece isso muito dos livros, mas a gente, quando tem um contato mais próximo com documentos que comprovam isso, a gente traz à memória mais ainda, com a mais realidade, essas coisas. Olha só, que eles eram... Benjamin quer falar. Isso não é pesado, não. Não é pesado não. Benjamin, mas Eles colocava usavam essas nas correntes pernas. aqui para amarrar, para fixar, né, prender eles, tanto nas pernas quanto nos braços, né? Porque isso aqui era conectado às braceletes que colocavam aqui nos braços, né? Então eles passavam muito tempo assim, utilizavam eles para quando eles iam ser transportados, ou então quando eram castigados, de alguma forma para que impedisse deles fugirem, né? Nós temos aqui alguns registros, olha, esse daqui, que é o mais interessante que eu quero mostrar aqui, mais próximo, é uma carta de uma escrava. Aqui tem um pouco da tradução, dá para ver que tem algumas coisas falhadas, porque eles realmente tentam traduzir conforme o português daquela época e também conforme as limitações que a escrava tinha, né? Ela estava aqui reclamando para o seu próprio dono do escravo, que era o senhor que era dono dela, que ela estava em outro lugar e estava sofrendo muito. Ela estava apanhando, tinham batido nela, batido no filho dela, e que ela estava procurando, pedindo que tirasse ela de lá e levasse ela para ficar junto com o marido dela, no outro lugar onde ele estava sendo escravo, certo? E aqui mostra outra carta também a respeito, que trata de uma carta enviada ao juiz municipal, né, em exercício. Às vezes a tradução do jeito que está aqui a gente não consegue entender porque foi manuscrito, né? E aí alguns termos são utilizados naquela época que hoje a gente não utiliza, a gente não consegue traduzir claramente para vocês. Essa carta aqui, meu bem, eu li, né? Eu li e a gente fica com vontade de chorar. Ela fala, inclusive, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, conforme eu entendi. Diz o seguinte: eu sou sua escrava, de vossa administração, do capitão Antônio Vieira de Couto, casado. Desde que o capitão lá deixou de administrar, né, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira na sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovadas de pancadas, como se ela levasse muita pancada, em um filho meu, sendo uma criança, quer dizer, o filho dela que estava sendo apanhando, e fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado, abaixo, peiada, como se estivesse amarrado, eu acho. Por misericórdia de Deus escapei. A segunda, eu e mais minhas parceiras, por confessar há 3 anos, e sua criança, e uma criança minha, e 2 mais, por batizar. Pelo que peço Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valinho, ponha os olhos em mim, ordenando, mandar o procurador que mande para a fazenda, aonde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha, de Vossa Senhoria, sua escrava, Esperança Garcia.
Então ela estava reclamando, estava sofrendo porque ela estava na casa e ela queria voltar para a fazenda de algodões onde o marido dela estava, tanto para se livrar dos castigos que ela estava tendo, quanto também para batizar uma das filhas dela que não tinha sido batizada. Meu bem, e a gente que é mãe, né? Você suportar, maltratar você é uma coisa. Agora você vem maltratar um filho seu também, eu fiquei arrasada com essa carta. Esse aqui é registro de 1770, tá? Temos aqui o... Esse aqui é um traslado, aqui ele não mostra totalmente, está ali na frente no cartaz, mas a gente não vê muitos detalhes, mas é um traslado dos autos criminais do julgamento, feito pelo júri em Piracuru. Tem um escravo chamado Miguel Raimundo de Moraes, ele deu umas pancadas aqui num tenente, e aí por conta disso ele foi julgado na época. Isso foi em 24 de abril de 1888. Aqui não descreve qual foi o castigo que ele teve, mas conta que ele foi enquadrado no artigo 205 do Código Criminal da época. Esse aqui nós temos duas cartas de liberdade, 2 registros de liberdade de escravas. Em 1887 foi concedida a carta de liberdade à escrava Celestina, de 40 anos, e nessa aqui o interessante é que o senhor Ernesto Pereira Bacelar, eu não sei se há descendentes deles aqui pela região, mas ele pagou uma quantia de 121 mil réis em prol da liberdade dela, certo? Antigamente, aqui o Piauí, ele era escrito, o nome do Piauí era escrito de forma diferente, dá até para focar aqui. Foca aqui, com H, essa né? daqui é uma senhora... aqui, Vila de Santa Filomena do Piauí, como está escrito aí, é um PHI. UHY. Esse aqui foi uma carta de liberdade concedida à escrava Manuela, e aí nesse caso aqui já foi a própria dona dela, a dona Joana e Castelo Branco, que concedeu a liberdade para ela, né? Concedeu a liberdade já agradecendo, aqui a remuneração que está escrita aqui é agradecendo pelos bons serviços prestados que ela havia feito já a essa senhora. E aí a senhora concedeu uma carta de liberdade para ela. Antigamente acontecia essas coisas, as pessoas recebiam liberdade, mas pelo bom tratamento do próprio senhor, da sua senhora, eles continuavam trabalhando para as pessoas, agora como livres, claro. Em alguns casos poderia até haver remuneração, mas aqui não detalha se realmente foi isso que aconteceu, né? Mas alguns, pelo bom relacionamento que tinham com seus senhores, continuaram trabalhando para eles. E até porque também, embora eles tivessem tido essa liberdade, muitos deles não conheciam nada do mundo, né? Eles não sabiam para onde ir. Então, para esses que trabalhavam já para os seus senhores, que tinham um bom relacionamento, eles preferiram voltar para trabalhar com eles ou continuar trabalhando com eles, agora com remuneração, tendo alguma liberdade até de explorar a própria propriedade, a terra em benefício deles também, né? Esse caso dessa senhora pode ter sido também assim. Nós temos aqui um documento que registra os autos de arrematação de bens e seus respectivos pregões assinados devidamente. Como está relacionado aqui, não está bem claro, mas como está relacionado à escravidão, entende-se que tenha sido algum pregão relacionado à arrematação de escravos, né? Como os escravos eram bens, então era feito leilões desses escravos. Aqui é um documento da época em que havia um preparo dos inventários, firmado por Justino Borges de Carvalho. Nesse inventário aqui, normalmente, como já dito, os escravos eles eram bens, eles eram considerados como bens aqui no inventário para fazer a divisão, a partilha dos bens entre os herdeiros, né? Nós temos aqui outro documento, um juiz pedindo que um fazendeiro juntasse todos os seus bens, e aí nesse caso aqui ele fala dos escravos e todos os demais animais viventes que estejam soltos lá para apresentação ao juizado, e que eles não deveriam se opor ao mandado que ele estava solicitando através dos capitães, né? Eu queria mostrar para vocês aqui um outro documento que nós temos aqui em outra sala, que é interessante a respeito da escravidão. Vamos lá.
Aqui temos mais alguns livros, alguns registros, e aqui quem faz a visita, que vai estar aberto até hoje, né? Até hoje, né? Vai estar aberto só até hoje, mas quem veio aqui, quem virá mais, pode utilizar, levar esse folder que mostra os principais documentos que nós estamos mostrando aqui e mais ou menos um texto que descreve o que está escrito em cada um desses documentos, certo? A gente vai levar um para a gente recordar, e serve também até de auxílio posteriormente que os meninos estiverem estudando, aí você pode auxiliar em alguma coisa. Maria Clara, né, meu bem? Maria Clara veio aqui visitar com os colegas de escola. Sim. Ela, assim, gostou de ter visto e ficou triste, igual eu, né? Porque você vê mesmo os documentos, assim, é diferente de você ver no livro, né? Ler no livro. E o documento que eu queria mostrar para vocês é esse livro aqui. É um livro de penhor dos escravos, né? De 1888, em que eram lançadas as garantias, né? Os escravos, eles eram dados em garantias em algumas operações que eles faziam, e esse livro era utilizado para fazer esses registros, o acompanhamento que eles faziam. Assim como hoje nós fazemos, por exemplo, penhor de gado, quando o cliente faz algum tipo de financiamento, uma pessoa faz financiamento ou algum outro tipo de bem, pode ser um carro, alguma coisa, ele deixa em garantia como penhor. Assim também eles utilizavam os escravos para poder fazer esse tipo de garantia, tá? Aí temos essas duas cartas aqui, que uma é o subdelegado, né, de Pirapuru, que ele autua um vigário porque ele bateu num escravo chamado Franco. Isso foi em 1876 e para provar foi levado o escravo até a delegacia para provar. E aqui temos outra carta, que é uma carta de liberdade da escrava Camila. E aí a condição, na verdade, ela não houve pagamento dessa aqui e também não foi em agradecimento pelo serviço prestado, como os outros que nós vimos ali. Foi com a condição dela servir na casa do senhor Clemente Passos Castro. Então, a gente está vendo já outra forma de liberdade, outra forma de condição de liberdade de escravos que houve naquela época, tá? Então, esses são alguns registros que nós temos visto aqui, mais claros, que dá para poder trazer para vocês e informar mais ou menos o que se passou naquela época, e certamente para a gente relembrar esse período escuro, negro do Brasil, infelizmente aconteceu, e foi através deles que algumas atividades foram desenvolvidas e eles foram trabalharam realmente como animais, infelizmente, mas também para trazer a consciência para nós. Sabemos que nós somos iguais, nós não devemos fazer acepção de pessoas, nem por raça, nem por cor, nem por condição social, nem por sexo ou religião. Nós devemos respeitar um ao outro, dentro de cada um, dentro da forma de pensar, da forma de agir, e nós devemos cada dia trabalhar em prol disso, em defesa disso, tá? É isso que a gente queria trazer para vocês e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam também no canal, para que vocês possam receber novos vídeos sobre vários assuntos que nós vamos ainda trazer a respeito de sucesso de alguma pessoa aqui na nossa região, como também esses informativos que servem muito para o nosso crescimento intelectual, tá? Tchau. Tchau. Tchau.